Meus caros irmãos em Cristo Jesus, meus prezados amigos, hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês. E se vocês tiverem a ousadia de a ouvirem ou assistirem até o final, eu tiro para vocês o meu chapéu. Hoje eu vou falar com vocês sobre o seguinte tema: você morrerá. Vou repetir. Você morrerá. Hoje é dia 2 de maio de 2021. Todas as vezes que eu falo, eu me faço lembrar da oração que está nos Salmos, em que Moisés nos ensinou a orar, pedindo a Deus que nos desse corações sábios para que vivêssemos de maneira sábia, e que cada dia de nossa vida pudesse ser vivido como se fosse o último dia. Vivermos cada dia junto com Deus. E isto nos ajudará a enfrentarmos essa realidade, a morte. Eu pergunto, Deus perdoa tudo? Sim, Deus perdoa tudo, ou quase tudo. Há um pecado que é imperdoável. Assim disse Jesus aos homens: serão perdoados todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão. Pelo contrário, é réu de um pecado eterno. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, e blasfemar contra o Espírito Santo é o mesmo que rejeitar Jesus Cristo e sua obra redentora. Mas os pecados perdoados ficam por isso mesmo? Não, absolutamente não. As consequências permanecem pela vida afora, e ainda neste mundo nós sofreremos na carne as consequências dos pecados que cometemos. Analisemos juntos. No alto da cruz do Calvário, no Monte da Caveira, no momento mais difícil de sua vida, abandonado pelos discípulos, menos João, que ficou ao pé da cruz até o final, julgado Jesus injustamente, ele brada a Deus: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Esse perdão não se destinava somente aos que o estavam crucificando naquele momento, mas também abrangia a todos aqueles discípulos e seguidores que, na hora mais amarga de sua vida, o abandonaram. E chegou até mesmo esse perdão a nos alcançar quando, lá no Evangelho de João, ele nos fala que no momento de angústia de oração ele pedia: Pai, abençoa, perdoa e ajuda aqueles que vierem a crerem em teu nome, meu nome. Salva-os para que onde eu estiver, eles também estejam. Então esse perdão, ele pode alcançar você também, como alcançou a mim. Mas mesmo com esse perdão, você morrerá. Eu morrerei.
vamos mencionar alguns daqueles que diretamente agiram para que Jesus fosse crucificado. Imagine Pilatos, o governador da Judéia, que, como juiz naquele momento infortúnio da vida de Jesus, poderia ter interferido a seu favor e não fez. Pilatos morreu logo em seguida a sua destituição de governador da Judéia. Alguns dizem que ele morreu no calabouço, no palácio em Roma, porque ele não deveria ter permitido que Jesus morresse. Mas não é só isso. Dos que seguiram a Jesus, mais notadamente os discípulos, eles foram perdoados. Mas as consequências do abandono custaram-lhes a vida. Eles também morreram. Antes, porém, é importante que tenhamos consciência que vivemos em um corpo herdado de Adão, que, segundo o apóstolo Paulo, dizendo à igreja de Roma, deixou claro que por meio de Adão o pecado entrou no mundo, por isso que todos pecaram. Já nascemos com o pecado original. Ainda Paulo disse, porque todos pecaram. Porque todos indistintamente pecaram. Esse corpo herdado em pecado e carregado pelo pecado, não obstante o perdão de Jesus, ele não é eterno. Este corpo terá que morrer para que dele nasça um corpo glorificado, à semelhança do corpo de Jesus Cristo. Isto é, para aqueles que o aceitaram e não rejeitaram o seu sacrifício por nós. Mas, enquanto estamos neste corpo, a única afirmativa que é certa é que um dia, mais cedo ou mais tarde, de Covid ou sem Covid, nós haveremos de morrer. Portanto, meus caros amigos, tenha Jesus contigo. E a morte não será um fantasma a te atormentar a vida fora, mas sim você será reconfortado a cada dia e terá saudade de voltar ao lar, experimentando uma das fases mais importantes da vida, que é a morte. Nas palavras do poeta Gioia Júnior, ele dizia: vem, doce morte. Vejamos então o que aconteceu aos discípulos. Judas, o traidor, todos sabemos que ele se suicidou. Não podemos afirmar que ele não tenha aceitado o perdão de Jesus, pois essa decisão pode ser tomada em questão de segundos, assim, em um estalar de dedos. Mas um dia lá nos céus, nós o saberemos. O historiador da igreja, chamado Irineu, no primeiro século, e Flávio Joséfo, narram como foi o final dos seguidores de Jesus. Segundo eles, Pedro, o valente discípulo, terminou os seus dias crucificado por ordem do imperador romano.
ao ser estendido sobre a cruz, ele pediu aos seus algozes que o crucificassem de cabeça para baixo, pois não era digno de morrer como o seu Senhor de cabeça para cima. E assim foi feito. Marcos, o evangelista, teria morrido arrastado por uma carruagem a mando do imperador em uma das ruas de Alexandria, no Egito. André foi crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Hoje, a bandeira da Escócia tem a figura desta cruz, que representa a cruz de Santo André, tido como patrono daquela nação. Tiago, o irmão de João, como conta Lucas no livro de Atos, foi martirizado em Jerusalém por causa da perseguição de Herodes Agripa por volta do ano 40 depois de Cristo. Indo para a Espanha evangelizar, ele tornou-se conhecido como Santiago. Além disso, conta-se que depois do martírio por apedrejamento, os restos mortais foram levados até a Espanha, onde está o seu túmulo. Filipe se encarregou de evangelizar Samaria ou Samaria e Cesareia. A respeito de sua morte, os historiadores sabem muito pouco, porém alguns dizem que morreu ele em Hierápolis, também crucificado e apedrejado. Nas outras tradições afirmam que ele foi preso e foi torturado até morrer na Frígia, atual Turquia. Bartolomeu, conta-se que foi martirizado, tendo sido tirada a sua pele, provavelmente na Síria. Tomé, aquele que teve a oportunidade de colocar a sua mão nos ferimentos de Jesus, morreu na Índia por lanças de soldados daquela região. Mateus, o evangelista, morreu apunhalado na Etiópia, segundo a tradição. Simão foi morto a machadadas pela multidão instigada por sacerdotes pagãos e autoridades após negar sacrifício ao deus Sol na Pérsia. Este também teria sido o destino de Judas Tadeu. Matias, aquele que substituiu Judas Iscariotes no colégio apostólico, foi executado numa fogueira. Lucas, médico evangelista, teria sido enforcado em uma árvore na Grécia. Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, ex-Saulo de Tarso, convertido em um dos maiores evangelistas da história, acabou por ser decapitado em Roma, onde se encontrava preso. João, o irmão de Tiago,
o único discípulo que ficou com Jesus até o final, que ficou aos pés da cruz na hora do momento mais difícil de Jesus. Este foi o único discípulo que teve morte natural. Assim mesmo, foi preso e exilado na ilha de Pátimos por ordem do imperador Domiciano no ano 89 depois de Cristo. Segundo a lenda, o imperador romano o colocou dentro de um balde de óleo fervendo e milagrosamente ele sobreviveu, mas mesmo assim experimentou a morte com mais de 100 anos. A ele foi dado escrever o livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Talvez vocês estejam me perguntando, mas que palavra de esperança é esta? E é o que Paulo nos diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A aceitação de Jesus Cristo como Salvador, a sua não rejeição, ela nos perdoa sim de todos os pecados, mas não nos livra da morte deste corpo. Seja quem for, rico ou pobre, culto ou analfabeto, rico ou plebeu, nobre ou plebeu, branco, negro, chinês, enfim, de que raça for, não escapará da morte desse corpo herdado de Adão. Ter Jesus é a segurança de que depois de morrer este corpo, nós teremos um corpo glorificado e eterno. Portanto, ter Jesus no coração é a garantia de termos do bom e do melhor nesta terra, se bem que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Repetindo, portanto, ter Jesus no coração não é garantia de termos do bom e do melhor nesta terra, se bem que Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso quer dizer que não são os bens materiais, não são carros, não são casas, não são iates, não são fazendas, não é dinheiro na conta e tudo mais que o homem natural ambiciona, que representa esta vida abundante que Jesus prometeu. Se fosse assim, o presidente do Banco Santander não teria morrido no dia 18 de março do ano passado de Covid-19. Nem o presidente do Banco Safra, com seus bilhões de dólares, não teria morrido no ano de 2020. A abundância de vida que Jesus promete, ela começa nesta vida assim, não com bens materiais, mas com a certeza que a morte será apenas um portal a ser atravessado para entrarmos no paraíso. Para o miserável ladrão que com ele estava pendurado na cruz, arrependido, pediu
que Jesus dele se lembrasse quando entrasse em seu reino. Jesus não prometeu ao ladrão que ele entraria no seu reino, no reino de Jesus, mas ele prometeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás na antecâmara do céu. Portanto, meus amigos, meus irmãos, sem considerarmos Enoque e Elias, que foram levados para o céu, sem experimentarem a morte deste corpo, e lá na antecâmara do céu, o primeiro que entrou foi aquele que achamos que seria o menos digno, o ladrão, mas arrependido. Mas mesmo Elias e Enoque, segundo os intérpretes do livro do Apocalipse, eles voltarão e morrerão neste corpo, porque esse corpo corruptível não entra no céu. Ressuscitarão com um corpo incorruptível e aí sim gozarão da eternidade. Portanto, meus amigos, meus irmãos, não tenham medo da Covid-19. Não tenha medo da cepa 1, ou cepa 2, ou cepa 3, ou seja lá que cepa for. Ou mesmo, não tenha medo de nada que possa acontecer nesta pandemia. Se a vacina vai funcionar ou não se preocupe com isso. Procure confiar em Deus. Mas esteja certo que você e eu morreremos, porque esse corpo pecaminoso deve ficar aqui na terra, pois nos céus não entra nada que seja contaminado. Tome uma decisão. Seja de que religião você for, ela não te levará a lugar algum. Mas Jesus, sim, ele garante uma vida abundante e eterna com ele no céu. Já pensou nisso? Se não pensou, este é o momento de você pensar. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.